começar a mensagem de hoje contando uma história e vou concluir essa mensagem também com uma história. É a história de um garoto que gostava muito de comer melado. Quem gosta aqui de melado? Para alguns é mel de engenho, para outros é melaço, mas nós chamamos de melado. E ele todos os dias saía da escola dele, ele passava diante de uma mercearia que ali havia um barril de melado. E esse garotinho ali colocava os dedos no barril, chupava o dedo e saía correndo da loja, todos os dias. E o dono daquela loja percebeu que naquele horário, naquele dia, todos os dias o garotinho fazia isso. Ele falou: eu vou pegar esse menino. E aí o que aconteceu? No dia seguinte, na hora mais ou menos apropriada que o menino viria, o proprietário se escondeu atrás das mercadorias. E a hora que veio o menino, tacou o dedinho no melado, o senhor saiu, pegou o menino, virou o garoto de ponta cabeça e disse: menino, agora eu vou te ensinar a lição da sua vida. E começou então um processo de batismo naquele barril de melado. Mas o menino era crente, um menino de oração, da Cidade Viva. E à medida que o rosto dele ia chegando, se aproximando daquele barril de melado, ele fez a seguinte oração: Senhor Deus, faça com que minha boca seja do tamanho desta oportunidade. E essa é a minha oração para você nessa noite, que Deus abra a sua boca, Deus abra o seu coração para o tamanho desta oportunidade que Deus tem para você. Amém? Amém. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por Tua palavra. Pedimos que o Senhor abra agora o nosso entendimento diante desta grande oportunidade que temos de ouvir, de sairmos aqui impactados. E pedimos que saiamos aqui, Senhor Deus, tendo um encontro com o Senhor e conhecendo mais o Teu plano e o Teu propósito para as nossas vidas. E em nome de Jesus que nós oramos, e todos dizem amém. Em Colossenses capítulo 3, a palavra de Deus fala: tudo o que fizerem, façam de coração ao Senhor e não aos homens, pois, diz a palavra de Deus, pois é o Senhor Jesus Cristo que vocês estão servindo. Tudo o que fizerem, façam de coração não aos homens, mas ao Senhor, pois é a Cristo Senhor que nós estamos servindo. Eu gostaria de intitular a mensagem nessa noite baseado que o seu trabalho é o seu ministério. Quantos aqui já ouviram falar de Billy Graham? Billy Graham diz o seguinte, que ele crê que o grande e próximo mover de Deus para esses dias envolverá os cristãos no mercado de trabalho. Quantos de vocês trabalham aqui de segunda a sexta-feira, de segunda a sábado? Levante a mão bem alto. Ou seja, na opinião dele, eu concordo que o grande mover de Deus para este momento da história envolve os cristãos no mercado de trabalho, envolve a você. Fale para a pessoa do seu lado: Deus quer usar a você. E é Deus que vai fazer isso, e Deus que quer nos mobilizar. Agora, queridos, é importante nós entendermos que trabalhar é bom. A palavra trabalho está escrito na Bíblia mais de 800 vezes. E é importante nós entendermos que trabalhar é algo bom. Talvez para os jovens, adolescentes, estão pensando que isso não é bom, mas é muito bom. Tem um amigo meu, pastor lá em Santos, pastor Natalino, e ele disse que um dia um jovem surfista se converteu. Eu sei que tem alguns surfistas aqui em nosso meio. Tem alguns que eram surfistas, que estão bem ali na frente, mas tudo bem. E esse surfista se converteu, começou a frequentar a igreja, e depois de algumas semanas já frequentando a igreja, o pastor o encontrou na porta, na saída, e perguntou para ele: rapaz, tudo bem, você está vindo aqui à igreja? E aí o rapaz disse: sim, estou gostando muito. E o pastor perguntou: o que Jesus tem feito na sua vida? E o rapaz respondeu: pastor, você não tem ideia, Jesus transformou a minha vida. O pastor falou: mas como? Ele disse: eu estou até pensando em procurar um emprego. Quando Jesus transforma a nossa vida, Ele muda o nosso propósito, e Ele nos dá um plano, um propósito para as nossas vidas. E como é importante nós dependermos dEle, sabendo que Ele tem um plano maravilhoso para as nossas vidas.
Não sei se você já leu as 4 leis espirituais, mas a primeira lei diz: Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Eu creio que isso deve acontecer. E alguém disse que nós temos que celebrar 2 grandes datas na nossa vida. Primeiro, o dia que nós nascemos, e depois o dia que descobrimos por que nascemos. É o seu propósito que Deus te criou para você fazer aqui na terra. Esse propósito que é inegociável, um propósito que é intransferível, é o propósito que Deus tem para você, para a sua vida. Agora falando sobre trabalho e ministério. Interessante que nós temos hoje, nos dias de hoje, uma mentalidade que veio ainda lá dos gregos do passado, onde os gregos imaginavam que, especialmente Platão trouxe esse conceito do sagrado e do secular. Do sagrado onde Deus é sagrado, e o mundo que jaz no maligno, longe de Deus, distante de Deus. E essa filosofia, esse distanciamento do sagrado e o secular tem influenciado a igreja durante a história. Alguns anos atrás eu estive ali na Romênia, um país muito lindo ali no leste europeu, e pude visitar alguns monastérios. Eu não sei se alguém já esteve aqui em algum monastério, mas eles construíram basicamente esses grandes castelos e fortalezas, onde pessoas decidiam fazer um voto de santidade, de castidade e de pobreza, onde eles se clausuravam dentro desses monastérios, para ali então ter uma intimidade maior com Deus, tentando de alguma maneira se aproximar mais dele. E essa mentalidade de sagrado e secular tem chegado até a igreja até hoje, até os dias de hoje, onde nós temos esse conceito onde pessoas dizem assim: qual é o seu trabalho secular? Você vai dizer, secular eu sou um advogado, eu sou um médico, eu sou um professor, sou um dentista, mas meu trabalho sagrado é diácono na igreja, eu toco na banda, eu danço, eu sou um líder de ministério. E parece que até hoje nós achamos e pensamos que essa dualidade do sagrado e secular ainda existe. Mas queridos, eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Que para Deus não existe separação entre o sagrado e o secular. Para Deus tudo é a mesma coisa. Tudo, o mundo de hoje, Deus quer usar a vida do crente para abençoar este mundo. Por isso que lemos na palavra de Deus, quando o salmista diz: Deus abençoa as obras das nossas mãos, consolida, Senhor Deus, a obra das nossas mãos. Deus quer santificar este mundo através do seu povo. Para isso que no passado Deus escolheu um homem, Abraão, e através desse homem uma descendência. E através da descendência do povo de Israel, nós somos a igreja, o povo de Deus, escolhidos por Deus, para ensinarmos o povo a viver e se relacionar com Deus. Portanto, é o nosso privilégio esse de fazermos isso. Existem 2 palavrinhas que eu queria compartilhar com você, para você entender a mentalidade agora, não a grega, mas a hebraica. Primeira palavra em hebraico, quero que você repita comigo: avodá. Fale para a pessoa do seu lado: eu já sei falar hebraico. Avodá significa trabalho, e avodá também significa adoração. Adoração. Para o judeu, quando ele sai para trabalhar, é um ato de trabalho, o trabalho dele é um ato de adoração a Deus. É por isso que até hoje, judeus gostam de trabalhar. Você conheceu algum judeu que não gosta de trabalhar? Você conheceu algum judeu que não é próspero? Porque ele sai todos os dias, levanta de manhã e diz: avodá. Hoje, através do meu trabalho, da minha profissão, eu vou glorificar a Deus. Eu vou adorar o meu Deus. Que mentalidade maravilhosa. Mas nós, os crentes, quando levantamos segunda-feira de manhã e toca o despertador, misericórdia, se a gente pudesse gravar, começa ali o Muro das Lamentações. E a gente reclamou: a Deus, eu tenho que voltar para aquele trabalho, vou trabalhar com aquele chefe chato, aqueles companheiros chatos do escritório. Deus, misericórdia, poupe-me, Senhor Deus.
Não vejo a hora de chegar o fim de semana para que eu possa ir à casa de Deus, louvar com o povo de Deus, aleluia. E a gente vai empurrando a semana com a nossa barriga. Nós temos que mudar a nossa mentalidade. E eu espero que amanhã de manhã, quando tocar o despertador, você vai lembrar desse momento. E que você diga, vou dar. Eu vou trabalhar através do trabalho, através do meu serviço. Eu vou abençoar as pessoas e eu vou glorificar a Deus. Outra palavrinha agora já no grego, repita comigo, diaconia. Diaconia quer dizer serviço e também quer dizer ministério. Ou seja, para Deus não existe diferença entre servir e ministério. Não importa se o que você faz dentro da igreja ou fora da igreja. Não importa se o que você faz é segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, sexta ou sábado. Não importa. Para Deus tudo é a mesma coisa. Tudo é serviço, tudo é trabalho, tudo é ministério. Fale para a pessoa do seu lado. Deus quer que você sirva onde você está. Glória a Deus. Como é importante nós entendermos o porquê nós fazemos uma coisa. Vamos imaginar que eu coloque aqui neste palco uma viga de mais ou menos 30 centímetros de largura e mais ou menos uns 10 metros de comprimento. E eu elevasse isso mais ou menos uns 50 centímetros de altura. Quantos de vocês, sem cordinha, sem apoio de ninguém, andariam nessa viga de um lado ao outro, fariam isso por R$50? Quantos fariam isso? R$50. Gente, é de verdade, pode levantar a mão, não tem problema, tudo bem. Bom, vamos agora elevar este desafio. Olha só, vamos botar essa viga no topo deste edifício, de 2 edifícios de 100 metros de altura. A mesma viga, mesma espessura, mesmo comprimento. Quantos cruzariam de um lado ao outro agora por R$50? R$1.000? 10 mil? Sem corda de segurança, 50 mil, 100 mil, 200 mil. 200 mil, vendido para o cavaleiro, muito bem. Todo mundo tem um preço. Hoje de manhã o povo chegou aqui, olha, R$2 milhões, olha só, você se vendeu barato, mas tudo bem. Digamos então que você está aqui no prédio da esquerda, e você falou para todo mundo, seus familiares, olha, eu vou cruzar essa viga até o outro lado, e todos ficaram impressionados. Eles estão no outro prédio, esperando esse ato corajoso de você. E de repente, começa a pegar fogo no outro prédio. As escadas são travadas, os elevadores ficam bloqueados, e agora a única maneira dos seus familiares serem salvos é você cruzar até o outro lado e você trazê-los de volta em segurança. Quantos fariam isso agora de graça? O que mudou? A razão. Mudou o porquê. Se a sogra estivesse lá é outra história, mas tudo bem. Obrigado, Senhor. Mas é interessante sabermos o porquê nós fazemos. É interessante você saber o porquê você trabalha. E sabe por que você trabalha? Porque existem hoje pessoas no outro prédio, colegas seus de trabalho, amigos seus, colegas da faculdade, que precisam de você, e o prédio lá está pegando fogo. Precisam que você cruze até o outro lado. E você os traga de volta em segurança. Queridos, o nosso Deus é um Deus trabalhador. Deus Pai trabalhou criativamente na obra da criação. Deus Filho trabalhou sacrificialmente na obra da nossa redenção, da nossa salvação. E o Espírito Santo continua trabalhando em nosso meio até hoje. Enquanto você ouve essa mensagem, você assiste essa mensagem, esse vídeo, o Espírito Santo vai estar falando com você, engajando, desafiando você para algo a mais que Ele tem preparado para você na sua vida. Fale para a pessoa do seu lado, Deus quer trabalhar através de você. Provérbios 12:11 diz, aquele que trabalha a sua terra terá fartura de alimentos. E quando você faz a sua parte, você trabalha a sua terra. O que é a sua terra? O resultado de tudo que você é, os seus dons, seus talentos, suas habilidades, sua experiência,
seus pontos fortes e fracos, tudo isso é sua terra. E Deus diz, quando você trabalha, desenvolve a sua terra, Deus diz, haverá fartura de alimento. Eu vou cuidar de você, eu vou abençoar a sua vida. E Deus quer fazer isso cada vez mais. Vocês já conhecem, ouviram falar da janela missionária 1040, quem conhece? São aqueles meridianos ali que cruzam o norte da África e parte da Ásia, onde estão os povos não alcançados hoje em dia. Mas eu queria mostrar para você a nova janela missionária deste século 21, que é a janela 818. A janela que se abre todos os dias às 8 horas da manhã e se fecha às 18 horas. Onde Deus permite que você tenha acesso aos povos não alcançados que estão do outro lado do balcão, do outro lado da clínica, da sala de aula, do escritório da empresa, da fábrica. Que Deus coloque esta grande oportunidade para nós todos os dias, para você ser sal da terra e luz do mundo com aquelas pessoas que convivem com você todos os dias. Que chamado maravilhoso, que oportunidade maravilhosa. Agora nós sabemos que Deus tem grandes expectativas ao nosso respeito. Quantos aqui são pais? Quantos aqui têm expectativas a respeito dos seus filhos? São grandes, não são? Eu tenho 2 meninos, tenho grandes expectativas deles. Agora Deus, o Pai Celestial, também tem expectativas a seu respeito. Eu gostaria de ler em Tito, capítulo 3, versículo 14, e resumir e aplicar esses 4 princípios que encontramos nesse texto. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Vamos falar de 4 princípios. Em primeiro lugar, o que Deus espera de mim é que eu aprenda. E a palavra de Deus diz que nós precisamos aprender, que o que Deus espera é que nós venhamos a aprender. Agora, interessante é que onde você vai estar nos próximos 5 anos é resultado dos amigos que você tem, das mensagens que você ouve e dos livros que você lê, diz Charles Jones. Por isso é importante você escolher bem os seus amigos. Você precisa de bons amigos, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Um amigo seu pode te encorajar, levar você a algo mais, mas maus amigos vão destruir a sua vida. Cuidado com seus amigos. Cuidado com o que você ouve, músicas, mensagens. Ouça boas mensagens. Hoje você pode fazer vários downloads na internet, ouvir no seu celular. E leia bons livros. O grande problema, existe uma estatística que mostra aí que 65% dos formandos nunca mais abrem um livro para ler. Sabe por quê? Não precisam mais. Já tem o diploma na parede, já é doutor, olha só, não precisa mais ler. Isso é uma pena, porque justamente é o resto da vida que você tem para continuar aprendendo, e quando nós paramos de aprender, nós paramos de viver. Queria mostrar para vocês, voltar um pouquinho no túnel do tempo, queria apresentar a vocês um garoto muito especial. Esse era eu, há anos e anos atrás. E ali no 3º ano primário, ali, né, você pode ver, onde está o Oli, olha lá, vão achar ele, tará, olha lá, de óculos. Eu queria dizer para vocês que quando eu tinha essa idade, mais ou menos aí, eu era extremamente tímido, extremamente reservado, tinha muitas dificuldades em me comunicar verbalmente. Eu era filho de pastor, neto de pastor, via o meu pai pregando, meu avô pregando, e eu falei, eu nunca vou poder fazer isso, eu não consigo nem ler. Eu me lembro que tinha dificuldade de leitura, e quando a gente ia até na escola dominical, e a professora falava, vamos abrir a Bíblia em João capítulo 3, e cada um de vocês vai ler um versículo. Então eu começava aqui, 1, 2, 3, eu estava lá no cantinho, eu já ia lendo o versículo 8, para quando chegasse lá eu não gaguejasse. Alguns sabem o que eu estou falando. Na escola, no Colégio Batista, onde eu estudava, de vez em quando, o diretor chamava alguns crentes para darem testemunho. No dia de testemunho, eu sentava lá na última fileira.
que Ele não me visse, que não me chamasse. E eu li simplesmente o mínimo necessário para passar de ano, me formei, simplesmente lendo somente o necessário. E eu queria mostrar para vocês, próximo, uma foto da minha formatura. E alguns anos atrás, um amigo meu que filmou a nossa formatura, ele me mostrou esse vídeo, colocou lá no YouTube, e eu estava tão feliz esse dia, e no final, o meu pai fez uma pergunta: Marião, e aí, como é que você se sente? Compartilha, fala conosco, mostra pra gente. Queria mostrar esse momento mágico da minha formatura. Vamos lá ver esse vídeo? Ô Marião, uma palavra aí. Não, parabéns pro Mário. Acabou, não more books. As of yet. It's over, acabou, no more books. Se o seu inglês é só the book is on the table, vai uma outra frase: no more books, quer dizer chega de livros. Essa era a minha mentalidade. Quando eu vi esse vídeo agora, um tempo atrás, eu fiquei tão envergonhado. Eu falei: puxa, eu preciso arrancar isso do YouTube. Imagina, se virem isso, vai acabar meu ministério, imagina. Mas o que aconteceu? Eu me formei, nos próximos 2 anos eu não li livros. Aí conheci minha esposa Priscila, ficamos noivos, e na igreja que estamos frequentando, eu já não fazia parte dos adolescentes, nem dos jovens, nem dos universitários. Agora eu iria me casar, eu precisava fazer parte do ministério dos homens. Eu fui na primeira reunião dos homens e cheguei lá, o líder do ministério falou: nós vamos começar agora a leitura de um novo livro. Eu falei: estou fora. Mas ele falou o nome do título do livro, e esse título: Your Attitude Keys to Success, sua atitude-chave para o sucesso, do Dr. John Maxwell. Quem já leu o Dr. Maxwell aqui? Ok, precisa ler. Uma das maiores autoridades em liderança. E esse livro, queridos, transformou a minha vida, de tal maneira que eu continuei lendo livros dele, continuei lendo mais livros. 18 anos depois, eu pude conhecê-lo pessoalmente e fui convidado para ser o intérprete dele em vários eventos em São Paulo e em Brasília, para mais de 10 mil pessoas. E no dia que nós nos conhecemos, o coordenador do evento me apresentou e disse: John, o Mário vai ser seu intérprete. Eu disse: John, nós já somos amigos há 18 anos. Nós já tomamos café da manhã juntos, viajamos juntos, almoçamos juntos, inclusive dormimos juntos na mesma cama. Ele falou: mas como? Eu falei: através dos seus livros. E não somente isso, não ele somente me encorajou a ler livros, mas também a escrever livros. E agora, o ano passado, pude fazer um curso de certificação de palestrante e de coach da equipe do John Maxwell. Desde 2011 comecei a escrever o livro As 4 Estações da Vida. Em 2012, 2013 eu sou terceiro. Depois o meu trabalho, o meu ministério, que é esse livro que estamos ministrando hoje. E depois, agora, o ano passado, Segredos do Sucesso no Casamento. E já estou escrevendo o próximo livro, que vai se chamar Desistir Não é Opção. Eu espero ministrar sobre isso num futuro próximo. Por que eu compartilho isso com você? Porque eu tinha muita dificuldade em aprender, mas eu aprendi. E Deus tem feito a diferença na minha vida. Através de tudo isso, eu descobri a minha paixão e o meu propósito. Eu queria desafiar você, se você ainda não descobriu a sua paixão e o seu propósito, que você busque de Deus, pois sua vida é curta. E você tem tanto para realizar, tanto para fazer nesse mundo, que quando você descobre sua paixão e propósito, você vai se sentir a pessoa mais feliz deste mundo. E Deus quer que você faça isso. Então eu tenho paixão de escrever, paixão de fazer o que eu faço, de comunicar hoje a palavra de Deus. É um privilégio extraordinário. E descobri também, próximo, que essa é uma figura como de um iceberg, né? Que justamente o topo que você vê do iceberg, o 10% que ele está fora d'água, justamente são as palestras, a pregação. Mas através dos livros, você tem aí os 90% do restante dos conteúdos. Primeiro você faz o curso, e os livros são os recursos, porque você pode fazer de novo, de novo, de novo, de novo. Eu queria encorajar a sua vida, encorajar você a fazer isso. E eu quero falar aqui em nome dos homens.
E para as mulheres também essa frase, olha lá, vamos dizer juntos, você paga um preço para se desenvolver, mas você paga um preço maior ainda para permanecer como você está. Então pague um preço e desenvolva-se e cresça cada vez mais. E quanto mais você crescer, mais você desenvolver, mais Deus vai usar a sua vida. Amém, igreja? Amém. Mulheres, filhos, parem de dar meias de presente. Nós já temos. Ao invés disso, dê meios para o futuro. E livros são meios. Meios de você abençoar e investir a vida de pessoas. Por isso, dê livros de presente. Roupas aquecem, brinquedos divertem, músicas alegram, filmes entretêm, videogames distraem, joias embelezam, perfumes realçam, chocolates adoçam, mas livros transformam. Seja um semeador de livros na vida de pessoas e veja a transformação que você vai colaborar na vida dessas pessoas. Amém? Diz a palavra de Deus que eles pratiquem as boas obras. E sabe o que quer dizer boas obras? Não é dar esmola na rua, também é, mas é só uma gotinha de boas obras. Na palavra de Deus, o significado de boas obras é você fazer bem o seu trabalho. Se você é professora, boas obras é você dar uma aula extraordinária. Se você é um vendedor, atender bem o seu cliente. Se você é um médico, uma enfermeira, atender os seus pacientes. Se você é um pregador, pregar a melhor mensagem possível. Se você é um conselheiro, se você é um policial, não importa a sua posição, se você é um jogador, fazer muito bem o seu trabalho. Isso é boas obras. E Deus espera isso da gente. Para quê? Para que você possa suprir as necessidades, não somente as suas, mas as pessoas a seu redor. E Deus quer que você supra isso. Para quê? Para que você tenha uma vida frutífera. Como diz a palavra de Deus, que você não seja improdutivo. E uma coisa que Deus não gosta é de pessoas improdutivas. Deus te chamou, Deus te escolheu para você ter uma vida produtiva. Lá em João capítulo 15, versículo 5, a palavra de Deus diz, Jesus disse, eu sou a videira e vocês são os ramos. E aquele que permanece em mim e eu nele, esse o quê? Dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. O segredo para você ter uma vida frutífera é você caminhar com Jesus. Todos os dias da sua vida. E dessa maneira você não vai ter uma vida infrutífera. Agora, queridos, nós temos um grande problema. Como nós vamos fazer isso? O mundo nos ensina que para que nós possamos ter sucesso na vida, nós precisamos ser o número 1. Meus queridos, Jesus veio nos ensinar uma outra ordem de prioridades, onde a nossa vida não vem em primeiro lugar. Alguém deve ocupar esse primeiro lugar na nossa vida. Quem é? Deus. Se nós tivéssemos aqui um pódio, Deus deve ocupar a primeira posição. E se Deus ocupa o primeiro lugar, quem vem em segundo lugar? Amarás o Senhor teu Deus, primeiro lugar. Amarás o teu? As pessoas, diga para a pessoa do seu lado, você vem em segundo lugar. E a pergunta é, quem é aquele ali que sobe no pódio na terceira posição? Repita comigo, eu sou o terceiro. Quantos falaram eu sou o terceiro esta noite pela primeira vez? Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Meu desejo é que você repita essa frase todos os dias da sua vida, várias vezes por dia. Eu sou o terceiro, eu sou o terceiro. E você viva isso. Eu espero que no dia do seu enterro as pessoas cheguem lá diante daquele caixão bonito e digam assim, aqui jaz um terceiro. Que amou a Deus em primeiro e amou todos nós em segundo lugar. Olha só que lindo, ele foi o terceiro. E justamente esse conceito de eu sou o terceiro, ele muda as nossas vidas. Uma campanha de 3 Cs, se você está anotando, anote aí, guardando, anote. Primeiro, de conscientização, que Deus vem em primeiro lugar. Nós fizemos essas pulseiras, eu sou o terceiro, justamente para que seja um lembrete constante, Deus é o primeiro. No que você vê, no que você pensa, no que você fala, no que você faz. Segundo C, de comunicação, onde você vai agora compartilhar a sua fé com as pessoas. E as pessoas vão perguntar para você, quem é o terceiro? E você vai poder dizer, até uma pessoa tímida. Quem é tímido aqui? Deixa eu ver, levante a mão, tímido. Levante a mão. Mentira, tímido de verdade não levanta a mão.
A timidez foi embora, em nome de Jesus. Mas se perguntarem, você tem direito de resposta, você vai dizer e explicar por que você é terceiro, quem é primeiro, quem é segundo. E o terceiro C, contribuição, como eu posso te ajudar, como eu posso te servir. Deixa eu contar para vocês, a primeira pulseirinha usada do Eu Sou Terceiro no Brasil, eu trouxe e usei, e eu estava fazendo um trabalho de fisioterapia no meu ombro, com uma fisioterapeuta muito religiosa, e naquele dia eu levei a pulseira e falei, vou fazer um test drive para ver como é que funciona com ela. E cheguei ali na clínica, a cumprimentei, ela olhou, não falou nada, comecei os movimentos de braço, mexe daqui, estica de lá, e aí de vez em quando eu fazia assim com a mão, ela olhava, não falava nada. E aí a gente tem uma frase em português, né, que a curiosidade mata, mas nesse caso ela pode salvar. E depois de 20 minutos de sessão, ela falou, Mário, eu não aguento de curiosidade, o que é isso no seu braço? Eu falei, uma pulseira. Eu falei, mas não faz sentido, eu sou o terceiro, o que é isso? Eu esperava, eu sou o primeiro. Eu falei, essa pulseira representa as minhas prioridades de vida. E eu falei, quais são as duas perguntas que você quer saber se eu sou o terceiro? E ela disse, é claro, quem é o primeiro, quem é o segundo. Eu falei, muito bem, o primeiro na minha vida, sabe quem é? É Deus. E ela falou, ai que lindo. Aí ela falou assim, mas me conta quem é o segundo. Eu falei, uma pessoa muito importante, muito especial. Eu falei, nesse caso aqui é você. Agora eu faço duas perguntas, como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te servir? Porque eu sou terceiro. Sabe o que aconteceu? Lágrimas começaram a escorrer nos seus olhos. E ela falou, puxa, eu que ajudo as pessoas a melhorarem de vida, a recuperarem o físico, a mobilidade, e como é bom saber que alguém se interessa por mim, que alguém tem interesse em me ajudar. E Deus abriu uma porta, uma oportunidade para ministrar na vida dela naquelas próximas semanas. E quando eu saí daquela clínica naquela manhã, eu disse, yes, glória a Deus, essa é uma estratégia tão simples e tão prática para nós influenciarmos a vida de tantas outras pessoas que convivem com nós. E eu creio, eu tenho certeza que esse princípio vai mudar a história de milhares e milhões de pessoas no Brasil e ao redor do mundo, amém? E agora essa oportunidade chegou até João Pessoa, chegou até você. Agora é a sua oportunidade de fazer a diferença na vida de outras pessoas. Fale para a pessoa do seu lado, Deus quer usar terceiros. Onde isso vai acontecer? Isso vai acontecer nas 7 montanhas de influência. Quem sonhou com essa estratégia? Bill Bright, fundador da Cruzada Estudantil, e Lauren Cunningham, fundador da Jocum. E eles tiveram essa visão para mudarmos, para impactar o reino de Deus, para expandir o reino de Deus na terra. É necessário nós, como igreja, atuarmos nas 7 montanhas. Primeira, igreja. Segundo, família. Depois, educação. Quarto, governo. Forças armadas, segurança pública, saúde. Quinto, mídia. Sexto, o mundo do entretenimento, das artes e dos esportes, a influência que atletas e artistas têm na sociedade. E sétimo, o mundo dos negócios, o mundo financeiro. E olhe bem, muito bem aqui, você está envolvido em pelo menos 1, 2 ou 3 dessas montanhas. E Deus quer que você escale a montanha, que você suba a sua montanha. E quanto mais você subir, mais você crescer, mais Deus vai usar a sua vida, amém? É isso que Deus quer que você faça. Quando Deus queria mudar o mundo no passado, Ele chamou um homem chamado Moisés. E você se lembra da história de Moisés, quando ele estava ali no Egito, foi criado no Egito como a filha do faraó, filho da filha de faraó. Ele tinha dinheiro, tinha poder, tinha prestígio, tinha o camelo do ano. E um dia Moisés descobriu que ele foi chamado para libertar o seu povo. E aí ele agiu da maneira errada, na hora errada. Perdeu tudo que tinha e fugiu para o deserto. E lá começou a estação de inverno na vida dele, de cura, de restauração. E quando terminou aqueles 40 anos, Deus desceu para falar com ele. E Deus disse, Moisés, eu tenho um chamado para você.
Em Êxodo 3 nós vemos esse diálogo e Moisés, no capítulo inteiro, dizendo: Deus, eu sou a pessoa errada, eu não sei falar, eu não posso. Capítulo 4, versículo 2, Deus fala para Moisés: Moisés, o que é isso na sua mão? E diz a palavra de Deus, e Moisés mostrou a vara de Moisés. E aquela vara representava o instrumento do seu trabalho, o símbolo da sua profissão. E diz a palavra de Deus, que Deus prometeu e disse a Moisés: Moisés, com esta vara você fará sinais milagrosos. Milagrosos. E sabe de uma coisa? Deus está falando com você essa noite. E Ele pergunta para você: o que é isso na sua mão? Qual é o símbolo da sua profissão? Qual é o seu instrumento de trabalho? E Deus está declarando sobre a sua vida hoje, Ele está dizendo: através deste símbolo, através do seu instrumento, Deus vai fazer sinais milagrosos. Não somente aqui na igreja, mas lá no seu trabalho. Você vai abençoar a vida dos seus clientes, dos seus fornecedores, seus colegas, seus alunos, seus professores. Lá no seu trabalho, Deus vai fazer isso. E Moisés aceitou esse desafio. E disse que ele voltou então com a sua esposa, seus filhos, e foi de volta para o Egito. E diz a palavra de Deus que Moisés levava na mão a vara de Deus. Antes daquele encontro com Deus, Moisés tinha na sua mão a vara de Moisés. Mas depois daquele encontro, ele levava na mão a vara de Deus. Você entrou aqui hoje e trouxe aqui a sua profissão, o símbolo do seu trabalho. Mas você vai sair daqui hoje levando para casa, para o seu trabalho, para a sua semana, a vara de Deus. O trabalho de Deus que Deus preparou para você. Que não mais pertence a você, pertence a Ele. E alguns de vocês estão fugindo que nem Moisés. Ele fugiu do Egito e para lá que Deus mandou ele de volta. É lá que você vai exercer a sua profissão, lá que você vai abençoar inúmeras vidas. É Deus te chamando para isso. Queria mostrar para vocês nesse vídeo próximo a influência que você tem na vida de pessoas, e você influencia muito mais do que você pode imaginar. Preste atenção nesse vídeo. Waiting's bliss, no need to make haste, my dear. The mountains are still and the trees cast out the fear. Feel the love around you. No matter what you do, let everything go. What you sow. You're ready to resist.
Não importa a sua posição na empresa, se você tem um cargo importante ou não importante, para Deus tudo é importante. E você vai influenciar muitas pessoas, muitas outras pessoas, mais do que você pode imaginar, amém? Quantos aqui desejam ter uma vida extraordinária? E também é desejo de Deus. Deixa eu contar a história de uma mulher extraordinária. Muitos anos atrás, naquela região do Oriente Médio, as casas não tinham água encanada como nós temos hoje. E era tradição que as moças, as jovens, saíssem de casa para buscar água e trazer de volta para casa. E um dia essa moça foi até o poço fora da cidade, e ali ela estava trazendo então o seu cântaro de água. E aí ela foi abordada por um cidadão que havia chegado de uma longa viagem, e ele falou: moça, você me dá água para beber? E ela ofereceu e deu água para ele. E ela, como uma boa mulher, muito observadora, ela viu que ali com ele havia uns 10 camelos ajoelhados, descansando da longa jornada. Ela disse: o senhor gostaria que eu desse água também para os seus camelos? Ele disse: por favor. E aquela moça então foi de volta ao poço e trouxe, despejou do bebedouro água após quilos, litros e litros de água para abastecer aqueles camelos. Eu não sei se você sabe, mas são necessários de 100 a 150 litros de água para abastecer um camelo. Vezes 10, entre 1.000 a 1.500 litros de água. Aquela moça deve ter feito aquela viagem por horas, enquanto o homem lá, só olhando. E depois que ela terminou aquele árduo trabalho, ele ficou tão impressionado que ele deu joias de presente para ela. E disse: eu quero conhecer a sua família. E aí, em seguida, então, ela levou até a sua casa, apresentou aos familiares, prepararam um jantar para ele e a sua comitiva. E antes do jantar, aquele senhor disse: eu preciso revelar a verdadeira razão da minha vinda aqui. O que eu vim fazer nessa cidade? Ele disse: trabalho para o meu chefe, meu patrão, que mora longe daqui. E ele me deu a responsabilidade de encontrar para ele uma esposa para o seu único filho. Com tal responsabilidade, ele disse: vá para aquela região, pois é de lá que eu vim, é de lá que eu quero que você escolha uma nora para mim. E na viagem, esse sujeito fez uma oração pedindo a Deus: Deus, me ajuda a escolher a pessoa certa. Eu não posso escolher simplesmente qualquer mulher daquela cidade. A mulher que eu escolher tem que ser diferenciada, tem que ser diferente, ela precisa ser extraordinária. Então ele fez a seguinte oração: Deus, eu vou pedir água para beber para as moças, e aquela que me der a água e estiver disposta a fazer o extra e oferecer para dar água para os meus cabelos, essa vai ser a mulher extraordinária. E de todas as moças na cidade, a única que se prontificou a dar água para os camelos foi aquela jovem. Então aquele cidadão fez uma proposta de casamento para a moça, ela conversou com os familiares, eles aceitaram. Aquele senhor deu presentes para ela, roupas finas e caras, deu tesouros para a família inteira, foi uma festa enorme. E no dia seguinte, ela foi para conhecer o seu destino, conhecer o seu futuro esposo. Como é o nome dessa moça? Rebeca. 4 coisas que tornaram Rebeca extraordinária. Preste atenção. Em primeiro lugar, todas começam com a letra EX. Primeiro, Rebeca cumpriu com a expectativa daquele cidadão. E queridos, o mundo tem expectativas ao nosso respeito. E nós, como terceiros, temos que cumprir as expectativas das pessoas. Amém? Segundo, ela não só ficou na expectativa, ela foi além, ela fez o extra. Quantos aqui querem ser promovidos, querem crescer na empresa, querem bônus no final do ano? Quantos querem isso? Olha o segredo, anote. Faça o extra que a maioria das pessoas não quer fazer. E você vai receber de Deus o extra. Não somente isso, ela fez o extra que as outras não queriam. Número 3, ela fez um trabalho excelente. Próximo, excelente. E Deus nos chama para fazermos tudo com excelência, dentro da casa do Senhor e fora. Pois a excelência inspira as pessoas e a excelência glorifica a Deus.
E a quarta palavra, ela se tornou um exemplo. Exemplo. Para nós, 5.000 anos depois, falando dela. Não somente pela família que ela adentrou por causa disso, mas a descendência que ela gerou. Ela tornou-se 27 tataras-avó de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que história maravilhosa, de uma mulher extraordinária. Quantas mulheres, pedir para as mulheres ficarem de pé, nós queremos honrar as mulheres essa noite. Mulheres todas, fiquem de pé, por favor. Eu gostaria que os homens agora honrassem as nossas mulheres extraordinárias essa noite com uma salva de palmas. Parabéns, mulheres extraordinárias. Que Deus as use grandemente. O que me intriga nessa história são os camelos, queridos. Sabe por quê? Porque há bênçãos escondidas nos camelos. Há bênçãos escondidas primeiro para você. Quando Rebeca serviu aquele senhor, Ebenezer, logo ele foi e deu presentes e joias para elas. Onde estavam escondidas as joias? Nos camelos. À noite, quando eles aceitaram a proposta de casamento, houve mais joias e roupas para Rebeca e tesouros para a família. Onde estavam escondidos tudo isso, esses tesouros? Nos camelos. Ou seja, haverá bênçãos escondidas para a sua família, glória a Deus. E terceiro, quem foi que levou Rebeca no dia seguinte para conhecer o seu destino? Os próprios camelos, que ela deu água no dia anterior. Você vai descobrir o seu destino quando você serve as pessoas. Concluindo, a história de um garoto que gostava muito de pegar as pessoas com inúmeras pegadinhas. Ele pegava todo mundo, menos um, o seu avô, um homem muito sábio e inteligente. E esse garoto teve um dia uma ideia brilhante de capturar um passarinho e perguntar para o avô se o passarinho estava vivo ou morto. Se o avô dissesse vivo, ele... Se o avô dissesse morto, ele abriria as mãos, o passarinho voaria. Olha só que ideia. No dia seguinte, ele foi, armou uma arapuca, voltou, capturou um passarinho, disse: vovô, eu tenho um passarinho nas minhas mãos, ele está vivo ou está morto? O vovô olhou para ele, deu um sorriso e disse: meu filho, tudo depende de você, tudo está nas suas mãos. E eu queria concluir com essa palavra nessa noite. Tudo depende de você, tudo está nas suas mãos. O que você vai fazer? O seu trabalho é o seu ministério. Deus colocou os seus dons, os seus talentos na sua mão. O seu trabalho vai muito além do seu salário. O seu trabalho é um meio que Deus usa para você sustentar a sua família e expandir o reino de Deus. E a grande verdade que você precisa saber é essa, que o seu trabalho, que o meu trabalho, é o quê? É o meu ministério. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Amém. Glória a Deus.